A Eletrobras vai voltar a ser uma estatal? Tem chance real disso acontecer ou é só lorota do novo governo? O governo Lula, principalmente na figura do presidente, vem criticando sistematicamente a privatização da Eletrobras. Ele já chamou de várias coisas a privatização da Eletrobras, inclusive de bandidagem, o que acabou irritando alguns parlamentares. Além disso, o Rui Falcão, que é um deputado do PT, que vai ser o novo presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, falou que o PT vai trabalhar para, entre aspas, trazer de volta a Eletrobras. E obviamente que todos esses ruídos e declarações por parte do governo estão fazendo preço na ação da Eletrobras. Em 2023, no momento em que eu gravo esse vídeo, as ações da Eletrobras caem mais de 10% no ano, mas já chegaram a cair bem mais, perto de 20%. Muito por conta dessas declarações do governo e também por conta do medo que o mercado tem de que o governo possa tentar a reestatização da Eletrobras, tornar novamente a Eletrobras uma empresa pública. Mas afinal de contas, existe chance disso acontecer? Nós deveríamos nos preocupar e aquelas pessoas que têm ações da Eletrobras deveriam vender ou será que dá para aproveitar esse momento de turbulência para aumentar a posição? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Bom, a Eletrobras foi privatizada no ano passado em uma privatização que rendeu mais ou menos 33 bilhões de reais aos cofres públicos. A Eletrobras é uma empresa muito grande e que vinha passando por uma situação muito complicada desde 2012, na época onde a então presidente Dilma assinou a MP 579, a famosa MP do setor elétrico. Naquela ocasião, o governo propôs renovar por mais 30 anos as concessões das empresas elétricas, desde que essas empresas aceitassem vender energia pelo preço de custo. Segundo a Dilma e o governo da época, isso faria o preço da energia cair 20%. Mas, obviamente, que as empresas não conseguiriam se manter operantes tendo que vender energia a preço de custo. Todas as empresas elétricas acabaram recusando essa oferta, menos a Eletrobras. A Eletrobras, como era uma empresa estatal onde o governo mandava, a Eletrobras foi lá e aceitou essa oferta. E por conta disso, a empresa começou a viver uma situação muito complicada financeiramente. A Eletrobras praticamente quebrou. Dessa forma, acabou que o Brasil tinha uma gigante do setor elétrico sem a menor condição de investimento. A Eletrobras, por estar com uma dívida muito grande e por ter uma situação financeira bastante complicada, não tinha capacidade de investir e melhorar a infraestrutura elétrica do Brasil. Por isso que a privatização se fez tão necessária. Com a entrada do capital privado na Eletrobras, a empresa vai voltar a ter essa capacidade de investimento, vai voltar a ser lucrativa, o que é bom para a empresa e também para o Brasil. Mas apesar disso, o governo Lula vive dizendo em retomar a Eletrobras, em trazer a Eletrobras de volta para o país. Porém, isso não vai ser tão fácil assim. O governo federal tem hoje, se a gente juntar o próprio governo, o BNDES e o BNDES Par, cerca de 40 a 41% das ações da Eletrobras. É um montante relevante, mas não é a maioria. O restante está dividido em players privados, está no mercado. Porém, mesmo tendo 40% das ações, o governo não pode votar com o peso de 40%. O máximo que o governo pode votar é com um peso de 10%. Ou seja, mesmo o governo tendo 40% das ações, os votos do governo na Assembleia vão valer apenas 10%. Isso foi estabelecido durante a privatização da empresa e está no Estatuto da Eletrobras. Isso é uma cláusula que visa proteger a empresa da intervenção estatal caso o governo tenha a ideia de recomprar a maioria das ações da Eletrobras, como o governo Lula vem falando, e também de proteger a empresa de, por exemplo, o governo chinês vem aqui, compra a maioria das ações da Eletrobras e toma conta da empresa. Então essa proteção é tanto para o governo brasileiro quanto para players privados ou estatais de outros países. Dessa forma, a Eletrobras está desenhada para ser uma corporation, ou seja, uma empresa que não tem um só dono que dita as regras, mas sim uma empresa dividida entre diversos players privados e estatais. Além disso, existe uma outra barreira de proteção, uma chamada Poison Pill, pílula de veneno, que está no estatuto da empresa e no contrato de privatização da Eletrobras. Essa Poison Pill diz o seguinte: se um acionista em especial atingir 30% das ações da Eletrobras, ele vai ter que pagar 100% de prêmio
sobre o maior valor de cotação das ações nos últimos 504 pregões, ou se esse mesmo acionista chegar a 50% do capital da Eletrobras, o prêmio de 100% passa para 200%. Deixa eu explicar melhor, vou te dar um exemplo. Digamos que o governo brasileiro, que hoje tem por volta de 40% do capital da empresa, queira chegar aos 50%, 51% para ter o controle da empresa. Como o governo chegaria a 50%, acionaria essa Poison Pill. E de acordo com essa Poison Pill, o governo teria que oferecer um prêmio de 200% sobre o maior valor de cotação da Eletrobras nos últimos 504 pregões. Então, digamos que o maior valor de cotação nesse período seja de R$50, o governo vai ter que se oferecer a pagar R$150 por ação para cada acionista que tem ações da Eletrobras, para ele conseguir de fato ter esse 50% e também vai ter o restante das ações, porque isso seria feito a partir de uma OPA. Uma OPA é mais ou menos o contrário de um IPO. Um IPO é quando uma empresa vai para o mercado e vende as suas ações para os seus acionistas que têm interesse. Uma OPA é justamente quando a empresa está no mercado e o seu acionista de referência quer fechar o capital e ter todas as ações ou a maioria das ações só para ele. Só recapitulando, o governo teria que fazer essa OPA e pagar um prêmio de 200% sobre o maior valor de cotação da empresa, o que custaria mais ou menos uns 300 bilhões de reais para o governo. E convenhamos que é um dinheiro que o governo brasileiro não tem para investir. Dá para ver muito bem que só para aprovar a PEC de transição, que é de 200 bilhões, foi uma briga enorme. Imagina gastar 300 bilhões para recomprar a Eletrobras. O próprio Wilson Ferreira, que é o CEO da Eletrobras, falou que esse cenário do governo retomar a empresa é muito complicado e não vai acontecer. Mas agora muita gente pode dizer, bom, mas o governo pode entrar na justiça, tem a ajuda do STF, pode contestar e tudo mais. Bom, primeiro que contestar essa privatização vai ser muito difícil, porque foi uma privatização aprovada no Congresso e também pelo TCU, ou seja, foi todo o trâmite perfeitamente legal, dentro das regras e seguiu o rito necessário. Não tem como achar uma brecha para anular ou reverter essa privatização dessa maneira. Mas digamos que o governo consiga uma liminar judicial para acabar com essa Poison Pill que impede o governo de recomprar o total das ações. Digamos que o governo consiga, o que é muito difícil, né, porque vai contra o estatuto e contra a lei já firmada, mas digamos que o governo consiga e ele vai lá e compra 50% do capital da Eletrobras. Porém, mesmo comprando 50% da empresa, o governo iria esbarrar naquilo que eu falei antes, que é mesmo tendo 50% do capital social, o governo teria um peso de voto de apenas 10%. E para mudar essa questão do peso de voto, isso teria que ser feito via uma assembleia e uma votação com todos os acionistas. E eu tenho certeza que isso não seria aprovado. Agora pensa comigo, se o governo quiser realmente retomar a Eletrobras, primeiro, ele teria que acabar com a Poison Pill na justiça, ele teria que gastar alguns bilhões de reais para recomprar um valor maior. Depois, ele teria que tentar mudar o estatuto da empresa com uma votação. Vixe, é uma briga muito complicada. Eu sinceramente acredito que não existe a menor possibilidade da Eletrobras ser reestatizada. Inclusive, o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deu uma entrevista recente que tanto a questão da Eletrobras quanto a questão da independência do Banco Central não irão retroceder. São coisas que já aconteceram e estão solidificadas. A gente não pode ficar voltando atrás em coisas que acontecem, porque isso só aumentaria a insegurança jurídica do Brasil e tornaria o Brasil um lugar onde os investidores não têm segurança ou confiança para investir. Então, o que eu acredito? Ainda vai ter muito ruído com essa questão da Eletrobras, o governo vai ficar falando aqui, vai ficar falando ali, vai ter um deputado que fala, o Lula vai falar, o governo vai ainda causar muita dor de cabeça, porque em essência é isso que o governo faz. O governo, qualquer governo, ele está aqui para nos causar dor de cabeça e nos encher o saco. Mas no fim do dia, a chance dessa privatização ser desfeita, ela é muito pequena. Muito pequena. Eu acredito que não vai acontecer. Mas enquanto isso, enquanto está tendo esse ruído e as ações estão sofrendo por esse ruído, pode ser uma boa oportunidade de compra para quem tem um pensamento de longo prazo e tem estômago para aguentar esses ruídos causados pelo governo. Me manda aqui nos comentários, tu tem ações da Eletrobras, tá pensando em comprar, tá pensando em vender? Me manda aqui nos comentários para a gente conversar.
Também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e também de deixar o teu like se o conteúdo foi bom e te agregou alguma coisa. Eu espero ter elucidado essa questão da Eletrobras para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.